Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso Notrecast. Bom dia, André Pessoa. Bom dia, pessoal. Espero que aproveitem esse diálogo, esse espaço de bate-papo aqui, que vai trazer bastante informação pra gente a respeito do nosso convidado. Nosso convidado de hoje, João Henrique. Seja bem-vindo, João Henrique. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite dos dois. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Engaja aí, galera, pelo amor de Deus. Deu joinha, porque assim, né, a galera de humanas aqui tem que estar na frente, né, André? A gente tem que mostrar pro que veio. Tem que mostrar pro que veio. Vamos lá, por favor. E aí nós estamos recebendo o João, né, João? Que foi nosso aluno aí, eu conheço o João. Prazer tê-lo, João. Inclusive também, tá? Conheço o irmão do João, foi meu aluno. Salve aí, Paulinho. Dona Marinês. Seu Paulo, né? A gente conhece a família. E nós estamos aqui com o nosso episódio hoje do Notre para USP. O João entrou, né, na Universidade de São Paulo, no curso de Direito. E aí, João, como foi a sensação de aprovação? Seu nome lá nos aprovados da USP. Recebeu e-mail. Foi bom demais, né? Quando saiu a notícia, eu tinha acabado de acordar. E aí você não acredita de primeira, né? Isso aqui é bom dia, né? Pois é. Você não acredita quando vem a notícia, né? E aí depois daquilo ali é só alegria, né? Depois... Como é que foi pra sua família? Eu fiquei alegre. Minha família parecia que tava triste, porque todo mundo começou a chorar ali na hora que ficou sabendo da notícia. Falei, minha mãe, ela tava no trabalho, né? Eu liguei pra ela. Mãe, deu certo. E aí ela começou a chorar. Eu falei, mãe, tá tudo bem aí e tal. Mas tava emocionada, né? E aí fica muito feliz, não consegue segurar. E, João, conta pra gente como foi seu ensino médio lá no Notre Dame. É legal, João, você colocar aqui, porque aí vai servir como uma forma de motivação pro alunos, e pro nosso público aqui, né? Às vezes acham, né, a USP é algo tão longe, São Paulo, a vida é difícil. O que você pode dizer pra gente dessa rotina de estudos que você teve para conseguir, né, ser aprovado no curso de Direito? Minha experiência, assim, eu percebi muito uma mudada de chave no terceiro ano, né? É possível, né? Dá tempo. No terceiro ano, eu realmente comecei a ter uma rotina de estudo mais forte. Mais organizada. Porque no primeiro e no segundo ano eu deixava um pouquinho de lado, assim, mas... E aí você tava na pandemia também, né? Online. Também teve essa questão, assim. A gente tava falando que a gente lembra do João com as câmeras abertas. Às vezes tava ele e alguns amigos... Louro, um beijo pro Louro. Que ficavam lá e era interessante, né, André? Que eles motivavam os Sim, porque a gente sempre pedia, né? Abram as câmeras porque nos motiva. Parece que você não tá conversando com um quadrado, né? Sim. E eu acho que isso também é um ponto que vai justificar a sua aprovação, né, Joey? Porque se você pensar, o fato de você estar presente ali, não só online, mas presente na aula, né? Isso aí já justifica o caminho que você percorreu pelo ensino médio. Já e aí a gente já bastante fala coisa. Pros Notre-Damers, né? Que... terceiro ano, você que tá chegando no terceiro ano, filho, ainda dá tempo, vamos embora, vamos focar. E não é aquela, né? Basta organizar, né? E estabelecer critérios, né? Cada escolha uma renúncia, a gente tem que aproveitar o momento e focar para isso, né? Para os alunos que já estão tendo esse contato com o João, que a gente chama de Joey, né? O apelido, né? Joey. Pois é. Joey que inclusive... O Joey que já tem experiência com podcast. Joeycast. Que ele mostrava na época que ele estudava com a gente, ele, olha lá, divulga aí, vamos assistir e tal. Pois é. Ouvir, né? E aí até mostrar para os alunos, né, do nono ano, do primeiro, que você pode sim fazer um planejamento no seu ensino médio para você alcançar aí seus sonhos, seus objetivos. E que consegue colher frutos, né? Tá aqui o exemplo. Mas conta então, porque a gente falou, né? Não deixou de falar. Pois é que no terceiro ano você começa a ter a noção, né? De que, tá acabando agora e agora é a hora. É a hora de eu, assim... tirar o atraso ali de que eu não estudei no primeiro, no segundo ano. E você realmente reforçar ali e ir pra correr atrás do seu sonho, né? E muitas vezes as pessoas ainda não têm o curso definido até o terceiro ano. Você já tinha? Eu não tinha. Legal Tanto você colocar isso. Que até muitos professores lá do Notre Dame mesmo, assim, assustaram com a minha opção por fazer direito. Porque eu sempre me dei muito bem com matérias de exatas.
E aí, professor de física, de matemática, quando souberam que eu queria fazer direito, que é uma área de humanas, falou assim, como assim, né? Você se dá tão bem com... E o seu potencial onde fica? Pois é. Mas assim... Mas deu resultado, né? Pois é, mas assim, numa questão assim de surpresa mesmo, né? Porque às vezes você não tem definido ainda. Eu pensava em fazer engenharia antes. Mas daí no terceiro ano que eu comecei a ter mais contato, comecei a estudar um pouquinho mais sobre humanos, eu falei, essa área eu acho que é mais a que eu quero mesmo. Até um pouco por influência dos dois que aqui. Isso, cara, que isso. Ai, chicletinho. Vamos pagar o cachê. Ô, Joe, e no terceiro ano, como que você se organizava? Como é que funcionava a sua rotina de estudo? O que você fazia para poder... Você tinha aquela coisa, hoje eu vou estudar isso. Hoje eu vou estudar história. Sim, eu tinha. Eu não deixava muito definido quais eram os conteúdos que eu ia estudar naquele dia. Mas a disciplina sempre estava determinada. Por exemplo, segunda-feira eu fazia um cursinho de redação. Daí eu já aproveitava, hoje é o dia de eu estudar redação. Vou sair da aula, vou pro cursinho, quando chegar em casa... Ficava nas linguagens. Só... Mais especificamente na redação. Aí na terça-feira eu estudava humanas e assim, eu revezava de semana em semana, intercalava. Essa semana eu vou estudar só geografia. Aí eu pegava a frente 1 e frente 2 e torava ela. Estudava tudo ali. Tinha dia que eu terminava uma apostila de geografia ou de história. Daí na quarta-feira eu estudava ciência da natureza, também no mesmo esquema, pegava, esse dia eu vou estudar química, ou vou estudar biologia, ou física, até porque são matérias que são, assim, é mais fácil de você já ir fazer de uma vez, porque aí você vai conectando, né? Você vai... Engrena, né? Já te interrompendo, você fazia só exercício, lia teoria, fazia fichamento? Ou fazia os dois? Como que funcionava pra você? Eu comecei... Porque a gente sabe, desculpa interromper também, mas a gente sabe que cada um funciona de um jeito. Sim, e é legal às vezes você colocar o seu, porque alguém se identifica dessa forma e, não, eu tô no caminho certo, entendeu? Você motiva. Sim. Eu até o segundo ano, eu gostava muito de ver vídeo. Só que eu ficava só no vídeo. E aí eu falei, talvez tenha que mudar um pouquinho, né? Que eu vi que não tava dando o resultado que poderia dar. E aí eu comecei a fazer a leitura da apostila mesmo, material didático. Mais teórico, então, né? Estão vendo aí, né, pessoal? Ó, leitura, teoria é super importante. Até porque tem que dialogar com a prática, a né? Só quer exercício, às vezes deixa a teoria, porque a teoria, né, vai subsidiar você em alguns a base, aspectos, né? Que isso vai ser importante para a resolução não só de exercícios, mas também, né, para a consolidação dos conceitos, né? Então, daí eu pegava a teoria, estudava ela, e até o primeiro semestre eu estava fazendo fichamento de todos os conteúdos. Eu pegava, grifava lá na apostila e transcrevia pro meu caderno. Só que eu comecei a perceber que isso estava demandando muito tempo. Sim. E aí, no primeiro semestre é um ritmo, no segundo semestre é outro. É muito mais rápido, já né? Começa a fazer, aí, né? Já começa a fazer mais simulado e tal. E aí não tava dando mais tempo. Então eu fiquei só na leitura mesmo e fazendo os exercícios. Só que assim, eu fazia todos os exercícios da apostila. Tentava zerar tudo ali. E até como respaldo, né? O exercício ficava como um feedback do... Porque aí você sabia o tanto que você precisava para se aprofundar para poder. Fiz o exercício com facilidade, tô indo certo. Pois é, sim. No caminho correto. João, uma coisa que eu lembrei agora é que você tirava muitas dúvidas. Né? Às vezes os alunos têm vergonha de, vão achar o que de mim, ficar perguntando pro professor. Gente, o João, ele perguntava tudo. Se ele não entendia um detalhezinho, ele, opa, professor, tal coisa. Você lembra disso? Porque ele não levava dúvida para casa, né, João? Você tinha que resolver aquilo ali naquele momento. E isso que é interessante. Às vezes a gente tá dando aula, a gente tem que ficar fazendo as perguntas, né, André? E assim, às vezes também eu noto que tem, e assim, no sentido de só como uma sugestão mesmo de trabalho. Não necessariamente você tem que esperar o fim da aula para tirar dúvida, porque às vezes a sua dúvida ali vai esclarecer a dúvida de outra pessoa, que a gente fala, isso pode parecer até clichê, mas é de fato dúvida de outra pessoa, certo? E aqui, às vezes até gera gancho pra gente discutir uma outra coisa que seria pertinente pro momento. Sim, às vezes... Isso não é interromper a aula, né? Até dinamiza a aula mais, né? Sim, porque não é interromper a aula. Você começa a criar um diálogo. Gera uma troca, exatamente. Isso. E
você pode Porque- puxar ganchos, porque a gente sabe que hoje o vestibular, o Enem, ele é todo interdisciplinar. Híbrido, né? E Isso você mesmo. precisa... Às vezes a gente estava olhando as questões, você não sabe Se é sociologia, história, se se é biologia. Então é interessante a gente aproveitar esses momentos das dúvidas, pessoal, para que vocês, né, consigam aí fazer essas conexões, que são super importantes, né? Sim. Tá, e aí? Vamos deixar ele falar. E até porque... não, mas até porque, assim, isso é uma ideia que começa a vir mais na faculdade, que o conhecimento não é... Para você construir o conhecimento, não é uma questão... Ele não é construído sozinho. não é o professor trazendo para você, não. Você tem que ter é uma questão mais dinâmica. Você tem que trabalhar também nessa questão. Você tem que conversar com o professor, tal. Você tem que correr atrás. E até era uma questão que eu fazia na sala. Eu gostava de estudar já antes. Você ia pra aula estudado. Estão vendo aí, hein? Essa é uma outra dica, uma outra pra metodologia de conversar. trabalho, exato. Porque às vezes, assim, o professor tá ali na correria e tal. Às vezes, esqueceu de comentar alguma questão. Eu não esqueço que você falou assim, você pode falar sobre a questão da Iugoslávia? Porque Pois é, em olha. alguma situação, acho que você tava fazendo um... Teste. Não, acho que era uma prova antiga da Unesp. Eu fiz uma prova da Unesp, E não, isso e mesmo. não tinha, eu não tinha falado na aula, não tinha no livro e passou. Né? E aí depois eu voltei e falei da questão da fragmentação da Iugoslávia, do Tito, né? É importante, porque aí você sentiu falta daquilo e questionou, né, se eu poderia destrinchar isso, e foi destrinchado. E olha que interessante que ele trouxe, gente. Estudar antes. Então o professor vai trabalhar a aula 5, opa, já vou ler antes, vou saber o que eles estão... Já o que sabe vai até ser do que se trabalhado. trata, Vamos lembrar, isso aqui eu já vi lá no 9º ano, 1º ano, isso aqui já tá ok pra mim, ou não, isso aqui eu vou ter que prestar atenção, que é algo que eu não construí, né? Sim. Então é interessante, Até muito porque legal o você que sabe até falou. onde que vai, né? No sentido de você ter dificuldade ou facilidade diante daquilo. Isso aí até te deixa mais livre, assim, porque, por exemplo... E até mais seguro, né, João? Tinha algumas aulas que eu chegava e eu, assim, essa aula Opa, já matei. eu já via. Eu começava a fazer os exercícios na aula mesmo, Sim. ali. Porque, assim, por exemplo, eu que não comecei a estudar já pensando em fazer a prova da FUVEST a partir do 1º ano. No 3º ano eu tinha que correr atrás do prejuízo. Então ali era o momento, o 3º ano foi de foco. de foco. Tinha que cumprir o objetivo ali, que era fazer as tarefas e tal. E o mais rápido que eu podia fazer, o mais dinâmico que eu podia fazer, Você eu tava otimizava fazendo. o tempo, Isso, né? exatamente. Então Exato. a gente sabe que são muitos conteúdos. Pra galera que vai fazer o 3º ano, a gente sabe que é Não, é um mar, um né? ano, É um mar. ano decisivo. Então é muita coisa. Recapitular todos os conteúdos da vida escolar no 3º ano não é É pra uma qualquer demanda, um. né? É isso. E aí você fazer como o João fez, de ir selecionando, de opa, isso aqui eu já domino, isso aqui eu já construí lá atrás, vou pro próximo. Isso é muito legal, essa inteligência emocional de ir direcionando. Você falou da FUVEST. E aí, o pessoal morre de medo desse vestibular da FUVEST. Pois é. Vestibular mais difícil do Brasil, da universidade mais concorrida. Conta pra gente aí os pontos que foram importantes pra você nessa vitória. E tomada de decisão por se sujeitar a prestar, né? No Sim, sentido de que eu vou prestar, muita então eu gente tenho que anota, fazer acontecer, Uhum. né? O primeiro gatilho que eu falo, às vezes, até brincando lá em casa, e minha mãe às vezes não gosta muito, é que eu falei que eu queria ir pra São Paulo, né? Mas rola mesmo, né? Assim, porque eu falo brincando que é porque eu sou corintiano e que eu queria ir ver jogo do Corinthians lá. Eu falo, minha mãe, Você foi já, né? Salve aí pros corintianos. que ela estão assistindo morre a de gente. raiva quando eu falo isso aí. Mas assim, brincadeira à parte, São Paulo é a maior cidade da América Latina, né? Porque não falta lá a oportunidade. Sim. E aí eu tava com isso em mente. Tanto que todos os vestibulares que eu prestei, além do Enem, foi o da FUVEST, né, pra USP, e o da VUNESP, que é pra Unesp. E aí, nesse foco, eu falei, tá, eu vou querer direito. Eu já tava decidido que eu queria direito, no começo do ano. E aí eu fui estudando, fui vendo material, fui vendo o que ia cair e tal. Vi que batia com tudo que tinha ali na apostila. Aí eu falei, Tô cumprindo. pois é, vou estudar. Vou estudando, quando chegar ali, se tudo der certo, já vou tá estudado, né? E deu. E aí deu certo. E você sente muita diferença, Joey, por exemplo, de fazer um vestibular da FUVEST
pro Enem? Porque a galera tá acostumada com o Enem. A gente tem toda uma estrutura para preparar o aluno pro Enem. E você pode comparar até com o da Unesp, né? Porque você prestou Unesp. Então é uma possibilidade. O que você pode dar, por exemplo, de dica para os alunos que querem FUVEST? Olha, eu acho que, assim, quando você estuda pro Enem, você tá estudando pra FUVEST e pra Unesp geral, também. Né? Porque o conteúdo delas e a forma que estão se apresentando nos conteúdos tá ficando cada vez mais parecida. É um discurso nisso, né? Fica mais fácil. Pois é, a FUVEST do ano que eu fiz, que eu prestei e foi aprovado, tava muito parecido com o do Enem, o tipo de pergunta. Em comparação com as anteriores. Com as anteriores, que eram muito mais... Conteudistas positivistas, né? Não tinha questão... interpretativa. Ou até contextualizada. Isso. Contextualizada, isso, essa palavra. E eu senti uma diferença maior com a própria Unesp. A Unesp eu senti ela um pouquinho mais conteudista do que a própria FUVEST. No ano que eu fiz, né? Uhum. Mas assim, você estudando pro Enem e pra FUVEST, você vai estar contemplando os mesmos conteúdos. A grande diferença é quando você vai fazer na prática ali. Por exemplo, vou fazer um simulado do Enem e um simulado da FUVEST. Aí que é a diferença. As questões são parecidas. Mas do Enem ali é muito... A estruturação, é isso? As questões são parecidas, mas assim, você fazia a prova. Por exemplo, o Enem é uma prova chega a ser de resistência. Porque ela é muito... No limite. Ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Você fazia a redação junto com 90 questões. É desgastante. Pois é. E aí você tem que levar isso em conta quando você vai se preparar pro Enem. Porque você tem que ter resistência para fazer a prova. Eu até, quando eu fui fazer o Enem, eu não fazia tanto simulado do Enem quanto eu fazia da FUVEST. Eu quando eu terminei a prova de Humanas, eu tava com o braço duro. Meu braço tava duro de tanto escrever a redação. Eu terminei na marra aqui no... mas exige mesmo, né? Porque... E o próprio tempo de duração da prova. Nossa. E olha que interessante que o Joey tá falando. A gente, no terceiro, né? Vocês têm o SAS FUVEST. Tem. tem. Camp. Então é interessante vocês... Já ir se preparando, né? Para isso. Para essas provas, porque essas provas que o material oferece já vem bem direcionada. Né? E uma sugestão é até fazer... Eu não lembro quem comentou. Não sei se foi alguém da sua turma, de se colocar numa cadeira, colocar um cronômetro, pegar a garrafa d'água, montar um cenário dentro de casa e fazer a prova num domingo, assim, sabe? Pra ver como é que você fazia isso. Eu fazia isso. Era isso, aí, então gente, tá certo. Eu fazia uma vez por mês isso aí. Aí, você se coloca numa situação de simulação mesmo, teste, né? E de teste. O seu bombom, a água, você cria um cenário semelhante ao que você vai estar sujeito, porque na hora que você chega lá, ele não se torna um ambiente hostil. Sim. Né? Sim, porque, na verdade, é isso. É preparo, né? Quanto mais você se preparar, preparo nunca vai ser demais, né? Você ir, se acostumar, acabando virar rotina ali, você vai ficando mais preparado, né? Porque ali não é só uma questão de você saber o conteúdo, é uma questão até de você saber como fazer. Sim. Porque, assim, eu vejo muita gente que... Eu já vi um vídeo de um professor uma vez contando que... eu vejo muita gente que procura ver muito conteúdo, muito repertório, por exemplo, fazer uma redação. Às vezes não precisa. Às vezes, se você sabe um conteúdo muito bem, um repertório, por exemplo, uma redação muito bem, você aproveita aquilo para tudo. Uhum. Olha que dica legal, pessoal. Não é prestar FUVEST, é prestar uma prova. Sim. É isso, né? E não é ter muito conteúdo, é você saber trabalhar com o que você tem. Sim. Isso que é muito importante. Então, assim, você ter o que você tem de conhecimento, você ter aquilo fixo, bem consolidado, bem estruturado, isso é muito importante. Mas eu acho... Ô, Joey, conta pra gente um pouquinho como foi seu primeiro dia em São Paulo. Você chegando lá, tendo que ver lugar pra morar, tendo que, sabe, ter o primeiro contato com seus professores, a primeira semana de aula. Uhum. Foi a primeira semana lá que eu passei, eu tava sem nada ainda, né? Não tinha visto nada de casa lá em São Paulo. Você ficou onde? Até porque eu fiquei num hotel durante 2 semanas lá com meus pais, enquanto a gente tava procurando. Entendi. Algum lugar pra morar lá. Até porque eu tinha passado primeiro pra USP de Ribeirão. Interior, de Ribeirão Preto, no interior.
Aí a chamada da FUVEST, são 3 chamadas da FUVEST. Fui chamado na primeira chamada para Ribeirão, e aí na terceira chamada que eu fui chamado para São Paulo. Ou seja, foi uma semana antes de começar as aulas. Tava tudo certo em Ribeirão? Já tava tudo certo, eu já tava com casa lá, pertinho da faculdade. E aí chegou um e-mail... Legal que a universidade, né, ela faz essa... Possibilita, né? Possibilita essas trocas, né? Pois é, e ali tava o e-mail dizendo que eu tinha sido convocado para São Paulo. Eu até liguei pra minha mãe e falei, mãe, desisti de ir pra Ribeirão. Aí ela falou, tá louco, menino? Agora que eu já chorei no telefone. Aí eu fui e falei, não quero mais ir pra Ribeirão, mãe, quero ir pra São Paulo agora. Fui aprovado. Aí ela desligou na minha cara, ficou brava comigo. Daí, assim, cancelei tudo lá em Ribeirão e tal, e fui pra São Paulo, que era meu objetivo principal, né, ir pra capital mesmo. E aí, lá... Eu já cheguei no primeiro dia de aula já, que tem a semana, né? Tem a semana dos Semana de calouros. recepção do calor, né? Isso. E aí, enquanto eu tava lá nas aulas inaugurais, tudo, meus pais estavam vendo casa pra morar ali perto da faculdade e tal. E aí a correria acabou que não ficou pra mim, ficou pra eles, né? Mas se resolveu, né? Eu acho legal, João, você colocar essa presença dos seus pais nas suas decisões, porque é uma coisa que a gente sempre discute, né? Na hora de conversa, vocês precisam conversar as possibilidades que a sua família vai dar. Sua família concorda de você sair, não concorda, quer que você fique, se possibilita pra ir, vai pra onde? Vai pra perto, vai pra Rondonópolis, vai pra Sinop, vai pra onde? Né? Como que a família aí tá como uma base. E a gente também como apoio, de certa forma a gente tá ali indiretamente. E aí, professor, o que você acha? A primeira coisa você tem que conversar com a sua família, mas existem a gente passa possibilidades para que vocês dialoguem com a família. Essa base é legal, Rodrigo, porque é uma base, inclusive, que a escola constrói. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa legal. Acho que se você puder compartilhar com a gente, como que foi como que a formação no Notre Dame, enquanto ambiente, enquanto escola, te possibilitou pra te dar essa segurança pra você tomar suas escolhas, suas decisões, entendeu? Foi muito importante porque ali a gente, assim, discutia a questão de cursos e tal, mas só que sem aquela pressão que muitas vezes é vista. Por exemplo, aqui a gente tá no 3º ano, a gente já tá acabando, vocês têm que estudar pro vestibular. Não tinha essa... Você não se sentia pressionado. Não tinha essa pressão, que é importante, porque ali... Além de tudo, antes do vestibular, você tá pra aprender. Isso que é importante. Antes de qualquer coisa, né? Isso que é importante ressaltar. Porque, assim, o vestibular nada mais é do que você provar que você conhece tal conteúdo. Então, pra isso você precisa aprender. Não é necessariamente você tá ali só pra prestar uma prova. Você tá ali pra completar o seu ensino médio antes, né? É legal ele falar desse acolhimento, né, do Notre Dame, que nós isso, trabalhamos. Você entendeu? Isso, exatamente. Né, de não deixar o aluno pressionado. Claro que a gente vai planejando. Vai se organizando para que depois seja natural, série, né? A gente já vai falando. E aí? Você vai prestar o quê? Que curso? Mas já aí, vai pensando. Onde? Já vamos organizando, já vamos fazendo essas provas antes. Você quer USP? Então já vamos fazer o vestibular da FUVEST, já vamos conhecendo né, os exercícios, a estrutura, o que é pedido. Exatamente. Para que você já vá né, montando esse planejamento, que a gente fala, planejamento estratégico da sua carreira. Que a gente comentou bastante na última vez que a gente esteve aqui. Né? Assim, Joey, colocar também como que a sua rede dentro da própria escola, no sentido dos seus colegas, como que era a dinâmica que você e os seus colegas de interação discutiam sobre isso, como que vocês faziam, como que vocês se apoiavam, porque isso também, se você for pensar, é algo que é construído, né, e faz a diferença e colhe resultado depois. Como que foi com seus amigos, como que vocês faziam para se apoiar, para vencer essa etapa aí de terceirão? A gente conversava bastante sobre qual vestibular que você vai prestar e tal. A gente viu agora, desculpa interromper, a gente viu agora um movimento de que os alunos, eles, vamos prestar então vamos. Né? Que aí um apoia o outro no sentido de fazer uma prova em Brasília e fazer uma prova em São Paulo, igual você foi. Nessa perspectiva que eu tô pedindo a fala. Vai conversando. Geralmente, por exemplo, ali em São Paulo, o vestibular do FUVEST, eu fui fazer lá na capital. Porque eu queria
Queria aproveitar também, né? Ver um jogo do Corinthians ali. Cara. Não pode perder. Tá certo, pô, isso aí. Mas até minha mãe falava que era... Pois é, minha mãe falava que era o turismo do vestibular ali, né? Que a gente ia fazer o vestibular e aproveitava pra... USP Campus Itaquera. Pois é. Onde você estuda? USP Campus Itaquera. Mas então... Vamos tocar o hino do Corinthians. Põe aí. A gente... Então, eu ia pra lá, só que tinha gente que, por exemplo, fazia no interior. O Lorenzo, eu acho que ele chegou a fazer no interior, porque a família dele morava lá, e acabava visitando. Eu fui com a Ana Clara, pra fazer lá também. A gente acabou ficando no mesmo hotel. Isso, é esse tipo de coisa que é legal, né? O diálogo entre vocês pra fazer o negócio acontecer, engrenar, né? Um abraço aí pra Ana. Pois é, Pessoal da Ana, turma um abraço dele. pra Ana. Falando nisso, gente, eu tô vestindo aqui, ó, a camiseta do ano passado. A Terceirão. aluna pediu, tô vindo Isso. aqui. Tá, Abaixa essa legging. né, roupinhas aqui, as frases dos professores. Saudade de vocês aí também. E aí, isso aí é até bacana, porque assim, a minha família é amiga da família da Ana. E ali a gente, antes da prova, um dia antes, a gente foi, jantou, tal, tranquilo. Que é até uma das partes de preparação pra Sim. você fazer o vestibular. Olha aí, outra Com dica, certeza, pessoal. Que eu acho que é uma coisa, assim, primordial é você chegar tranquilo pra Antes, fazer. né? Isso. Não ser o famoso atrasado do Enem, né? Pois é. Passar isso rolando aí. por baixo da porta. Alimentação mais tranquila, né? Pois é. Levar um kitzinho, isso aí. Chegar e também, assim, comer uma coisa leve antes, né? Sim. Não comer nada pesado, assim. Mas eu digo até de antes. Por exemplo, uma semana antes. Eu já começava a preparar pro vestibular. Claro. Estão vendo aí, né, pessoal? Uma semana. Eu já comecei estudando desde do começo, né? Do ano letivo, assim, já focado pro vestibular, né? Estudando todos os conteúdos. Aí eu falava, chegou uma semana antes do vestibular, se eu estudei, não estudei, não estudo mais. Agora não é hora de estudar, agora é hora de eu Se preparar psicológica descanso. e fisicamente, né? Se for pensar, né? descansar, Ficou relaxar. descansando uma semana Sim, antes. eu sempre, quando eu ia fazer um processo de vestibular, toda vez eu descansava uma semana antes. Sigo fazendo isso na faculdade, mas não tá dando muito certo. Mas é outro Em ritmo. algumas matérias. É outro ritmo, cara. Não tem nem como comparar. É. Mas enfim, aí eu ficava lendo, pegava geralmente um livro pra ler, assim, em uma semana. Ia na escola, né? São formas de se preparar, não deixa de ser, né? Sim. É isso aí. E Legal. ali ficava no livro porque, assim, deixava a mente fresca, né? Trabalhando, mas... É o descanso ativo. Exato. Descansativo, exatamente. Ô, João, você vai pro seu segundo ano, né? Da faculdade de Direito. O que já mudou, assim, na sua vida? Porque muita gente fala, eu vou fazer Direito, mas não conhece um curso, né? Porque alguém falou que Direito é legal. Fala aí a sensação de ser um acadêmico em Direito. O que você já... Você começa a assim, ver, por exemplo... O que eu estudei de Direito até agora, sim, é Direito Civil. Só, né? Então a gente começa a ver assim, que situação que eu posso fazer, o que eu não posso. Você já Que eu me veria dessa forma, né? Pois é, já começa a... Você começa a despertar o cognitivo do cara já, né? Tipo assim, aplicar o... Por exemplo, acaba acontecendo alguma situação lá no meu prédio em São Paulo. Eu falo, eu posso fazer isso. A lei permite e tal, não tem nada que me restringe a fazer. Aí eu falo, eu converso, começa a discutir certas questões, assim. Mas, assim, a grande diferença que eu senti de um estudo de ensino médio pra ensino faculdade superior é que, assim, você parece que tá estudando sempre meio que na mesma linha, né? A escola tem disso. Às vezes você tá estudando uma aula de português e aí depois você tá estudando a mitocôndria numa aula de biologia, uma hora depois. Então, assim, a gente acaba... É uma dinâmica completamente diferente, né? Parece que é um trabalho muito mais continuado quando você tá na faculdade. Isso aí, assim... Por um lado, é mais fácil, porque você tá com... Assim, você sente que tá seguindo uma linha de é raciocínio. o mesmo fluxo, né? Assim, você tá indo pro mesmo caminho. Pois é, mas é muito mais complexo. Essa que é a questão. É muito mais trabalhoso. Por exemplo, você pega um conteúdo de filosofia, você vai estudar Kant. Na faculdade... no ensino médio. Você tem um resumo de 3 páginas. Você vai estudar Kant na faculdade, você vai ter que
ler um livrão ali, Metafísica dos Costumes, e sem resumo. Vai ter que ler aquilo ali e apresentar um trabalho. O é muito maior. Pois é. Para as pessoas já se prepararem, né? Então é interessante a galera do ensino médio já ir pensando também nessa profundidade, né? Sim. Dos estudos. Porque às vezes você estuda superficialmente e isso não vai resolver. Isso aí. Na hora de uma prova não vai ser a solução, né? E essa que é a questão mesmo, né? Esse que é o objetivo de um curso de graduação, que você se especialize em uma determinada carreira, é isso aí. Sim. E para isso, para que você se especialize, você precisa se aprofundar. E é isso que torna complexo, é natural. Mas é necessário a gente frisar isso, né, pro pessoal aí, porque é o que você vai lidar daqui a um tempo. Então, já ir se preparando para saber que vai ser um nível de aprofundamento maior mesmo. Sim. E um momento importante... Você não tem pergunta, não? Você tem suas perguntas aí. Eu tenho um monte de pergunta tudo na minha cabeça. Então vai perguntando. Mas um momento interessante da aprovação do João, gente, é que ele fez uma surpresa para os professores. E a gente vai ver agora um trechinho que estava nas redes sociais do Colégio Notre Dame. Vamos ver? Clica aí. Agora vai cortar, né? Acho que também pode ser legal citar o próprio fato de o outro vídeo. Cortado, tá, gente? Clica aqui embaixo, clica aqui, você clica aqui. Que agora vai mostrar o Joey abraçando o Vitor, isso, entregando pro rosa pro Roberto. A flor, aí você vai falar agora, tipo, dessa gratidão, né? Por que motivou você a fazer isso e tal. Beleza? Aí a gente já pode voltar. Tá. E aí vimos essa linda homenagem que o João fez para os professores. Fala um pouquinho, João, dessa gratidão, o que te motivou a fazer essa homenagem para os professores? É por uma questão que, assim, quando se convive muito com o professor, né, como é na escola, você passa... Acho que até o André falava isso, que você passa mais tempo na escola do que em casa, muitas vezes. Mas é verdade, João. Era você ou atribuir a frase à pessoa errada? Não, eu falo isso mesmo. Porque se você for pensar, você ficava lá das 7 até 1h35, aí depois, o que eu queria dizer, você passava ali 8 horas, né? Em convívio com a gente, com os seus colegas, naquele espaço físico da escola, porque eu acredito que quando você voltou lá, as vezes que você foi, tem todo um lance de ativar a memória afetiva da escola, né? Era aqui que eu fazia isso, era aqui que eu fazia aquilo. Aqui que eu conversava com fulano, aqui que eu comprava lanche. Né? E isso é construído, né? E colocar esse espaço, eu falava no sentido de, você passa na sua casa às vezes só o período noturno, porque você sai lá, vai pro curso, sai pra lanchar, vai pra academia ou vai pra não sei onde, a hora que você chega em casa de noite, você dorme. E então, sobre essa questão de passar muito tempo lá, você cria o laço afetivo com os professores, né? E ali, disso aí acaba virando amizade e tal, depois que sai da escola, continua com convívio, conversando, ainda mais com rede social. Por exemplo, os dois que são de São Paulo, muitas vezes a gente acaba conversando, fala de como que tá a vivência. Mandar um beijo pra Cis aí, galera. Em São Paulo. Os paulisters. Os paulisters. E aí, isso aí, até também como uma forma de retribuição por ter passado no vestibular. Porque, assim, é uma conquista individual que tá atrelado no coletivo também, porque se não fosse pela troca com os professores, não teria como, né? O aprendizado que a gente tem com vocês não teria como fazer lá. Então isso aí é muito gratificante e retornar. E destacar, Rodrigo, que pra gente também, João. Faz muita... A gente tem muito orgulho. De ver as conquistas de vocês, isso, porque é fruto do nosso trabalho, no sentido de que a gente tá fazendo um trabalho legal, de qualidade, sabe? Sim, é muito bom ver vocês voando, porque significa que a gente tá, a educação mais humana, né, tá acontecendo. E é muito orgulho desse ser professor azul, né, André? Isso, exato. É isso que eu tô falando. Que a gente tem da educação humana que eu citei. Sim, e da gente, sabe, lutar sempre, se dedicar cada vez mais pra gente ver o resultado positivo. Quando a gente vê vocês com casos de sucesso, de lograr êxito nas escolhas, é o que nos motiva a querer manter ou melhorar aquilo, arrumar isso e se reorganizar. Posso fazer uma pergunta, então? Pode. Só mas falar, é porque você que é o condutor. Tá. Só pela essa questão aí, numa educação mais humana e tal, tem até uma coisa que eu falei lá pro Vitor mesmo, que assim,
além de ensinar literatura e tal, o Vitor me ensinou a gostar de livro. Nossa. Olha E isso aí que é uma coisa Beijo muito pro importante. Vitor tá entrando aqui agora. Porque, assim, eu não tinha hábito de leitura nenhum. E ali, durante as aulas, no EAD, no segundo ano, ele falando sobre, leiam esse livro e tal. Eu fui e falei, cara, vou... Já deixa uma dica de livro aí. Que você... complicado. Não me vem com direito. Pelo Vadimeco. Vou trazer aqui o código do Martucci. Código civil do Martucci. Só para os direitors. Só pros direitors, advogaders. Que vão fazer, mas que legal. Mas né? até pra quem tiver vontade de fazer o curso de Direito, fica a indicação, o processo. Aí, lançou a brava, hein? Do Franz Kafka ali agora nas férias. Legal, já fica a dica. Já fica a Vamos dica. colocar o link. O link da plataforma que vende. Que frete grátis, né? A minha colocação, já que eu fui instigado aqui, eu queria, Joey, que você explanasse um pouquinho como é que foi o seu processo de resolver o burocrático. Como assim resolver o burocrático? Existe a plataforma do Sisu, existe a inscrição, porque na hora que você chega ali, tudo isso é um intervalo curto que você tem que fazer decisões, certo? Escolhas, principalmente a do Sisu, porque fica 4 dias aberto, e aí o diálogo que você teve com a sua família, como é que foi a escolha, como é que foi o preparo para isso, se você já sabia como é que funcionava, no sentido de você, mais uma vez, estar organizado para um momento de decisão que é crucial, é um divisor de águas isso, né? Ou a própria inscrição de um vestibular, o que te fez escolher isso, o que te fez escolher aquilo, ou não, eu descartei isso, eu descartei aquilo. A tomada de decisão, é isso que eu quero que você... E essa questão do burocrático, das escolhas. De um site, uma plataforma, entendeu? Eu vou começar ali pelo final que você falou sobre escolha do vestibular, porque é uma coisa que vem antes da própria plataforma do Sisu, né? Tá, isso é o Sisu normalmente... Agora tá aberto, né? Agora saiu o resultado, então vai abrir por agora. Começa por agora, né? Ali, por agora até a metade do ano. Eu foquei em escolher ali os vestibulares de São Paulo, né? Eu prestei para USP, para Unesp, prestaria para Unicamp se eles tivessem o curso de Direito, né? Não abriram, não tem curso de Direito lá. E aí, assim, eu tava centrado nessa questão mesmo de ir para São Paulo. Ir para São Paulo, esse era o meu foco. Mas, por exemplo, você vê muita gente que procura... vou ir, por exemplo, para tentar uma UFPR, ou tentar uma no interior, que agora tá muito comum. Eu vejo muito amigo meu na UFGD, que acho que foi agora o vestibular, né, por agora. Porque eles, além de... Eles têm algumas vagas lá na UFGD, porque além da vaga de Enem, obtida por meio da plataforma do Sisu, eles têm vestibular também. Não são tantas vagas, óbvio, porque eles têm que fracionar, né, a quantidade de vaga, mas tem, e é isso. Cogitar possibilidades, né? E eu acho que uma questão bacana de você fazer o vestibular é que, por exemplo, tem menos vaga do que o Enem, só que tem menos concorrência. Porque não é todo mundo que vai lá, né? O Enem por exemplo, uma FUVEST que eu prestei, ela tem um público dela, que geralmente é do pessoal ali, ou que mora em São Paulo, ou, por exemplo, os meus amigos, a maioria ali é do Sudeste. Todos são do Sudeste. Então ali é um pouco mais concorrido, certo? Só que é um público mais específico. Ele é regionalizado, né? Exato, daquela região. Então, assim, o Enem você pode assim, ser mais fácil de você aplicar e tal, só que é muito mais gente. É o Brasil inteiro que tá considerando vaga, né? Isso. E às vezes a pessoa vê que a nota dela bate com a nota de corte, uma pessoa, por exemplo, ali do Amazonas vai aplicar para o FMT Cuiabá. Um exemplo. E aí, assim, eu optei até pela questão do vestibular, porque eu senti até que eu poderia me preparar para o vestibular e não ficar só em Enem, isso. E direcionado ali já. A questão do Sisu, o Sisu eu até tive um pequenozinho conflito com minha mãe, assim. A gente entrou num impasse lá, porque, como eu falei, eu queria ir pra São Paulo. E aí eu vi, putz, minha nota não vai bater com a Unifesp, que é a federal lá de São Paulo. Sim. Onde que é o campus de Direito da Unifesp?
Unifesp, Porque eu sei que tem Osasco. campus... Isso, tem Eu sabia nem Osasco. que tinha direito no Unifesp. Tem... Mas é recente. Ah, Acho que tá no recente. segundo ano Ela é agora. focada mais na saúde, né? Sim. sim. Eles têm uns campos bem... É limitado, porque fica ali mais perto da região metropolitana de São Paulo. Tem campos São José dos Campos, tem Diadema, tem Osasco, tem Santos, né? Bem... Não tem pro interior. E eu acho que não tem na capital. Não sei se tem ali na capital. Acho Eu que também não sei. Eu sei no que máximo, tem, acho que eu sei que medicina tem fica ali. na região metropolitana. Mas enfim. Aí eu queria aplicar pra direito lá. E eu falei, não vai dar. A nota de corte. Eu senti que a nota de corte, assim, tava uns 10 pontos ali. 10, 15 pontos. Eu falei, não vai dar, né? Não vai dar, pelo menos com segurança. E a outra era o FMG, que era ainda mais concorrida. E eu falei, vou aplicar pra ciências contábeis. Que minha família inteira fez contábeis. Aí eu tentei apelar pro emocional deles. Falar, vou fazer o mesmo curso que vocês. Aí minha mãe foi e falou, não, senhor, você tá falando que você quer direito desde o começo. Agora você vai? Você vai mudar por uma questão só porque você quer mudar pra São Paulo? Porque você quer tá por lá? Não, você... Quer acompanhar o Paulistão o ano inteiro? Então. Aí, isso aí é uma questão que, assim, eu acho que uma coisa importante pra quando você vai fazer o SISU é você tá centrado no que você quer. Olha aí a dica, pessoal. Estabelecer estratégias de escolha, né? Sim. Independente de qual seja, mas que você tenha uma estratégia. E o muito legal que o João tá falando é assim, não ficar dependendo só do Enem. Nossa, Você com ter essas certeza. cartas na Cogitar manga, possibilidades, que né? Às vezes um vestibular não rola, mas vai rolar outros, entendeu? Fala mais perto do microfone. Sim, senhor. Desculpa, pessoal. Eu tô com chiclete. Pode tirar o vídeo. Ele tá não com dá nada. chiclete. Vamos colar embaixo. Desculpa aí. Relaxa. Ó, eu sempre falo isso, eu lembro de ter falado isso da galera. Acho que é melhor esperar, né? Que aí qualquer coisa você tira, né? Obrigado. De falar, de cogitar possibilidades, né? Tipo assim, não ficar preso só. Por isso que eu falei, o importante do diálogo da família, como que a família vai apoiar ou não. Porque não é uma situação, não é negativo, necessariamente negativo. Mas se você pode, se a sua família te apoia, cogite. O pessoal do 2022 agora, por exemplo, teve gente que prestou FMS, teve gente que prestou FGD, né? Então, igual você colocou, de saber que existem outras alternativas além do Enem. E, como você mesmo colocou, João, se você está se preparando para o Enem, involuntariamente você está se preparando para os demais também. Sim. Né? E, assim, quando você vai aplicar ali, tem uma... Assim, eu gosto de jogar xadrez e tem uma fala de algum jogador, não vou saber o nome dele. Mas ele fala que ter uma estratégia ruim É melhor do que é não ter melhor nenhum. do que não ter nenhuma. Então, aí é uma questão, assim... Eu não sei se você lembra que eu falei disso também pra vocês. No sentido, tipo assim, tenha uma estratégia. Você vai colocar a escolha de curso no primeiro dia e vai mudar todos os dias, Uhum. ou você vai colocar no primeiro e vai deixar pra mudar só no último. Sim, é verdade. É importante de ter estratégias, Sim. independente de qual seja. Até porque, assim, é natural num vestibular que, assim, você tá concorrendo pro curso que você... que é muitas vezes seu sonho e tal. E aí você ficar um pouco vulnerável, você ficar sem tanta confiança, né? No que você tá fazendo. Você ficar duvidando, putz, será que o que eu tô fazendo é certo? Ou será que tem alguma forma melhor? Mas assim, é melhor você ter uma forma já estabelecida, que você possa não estar com tanta confiança, mas que você tá fazendo, do que você ficar sem nenhuma estratégia. Por isso, gurizada, que é importante vocês conversarem sobre as estratégias. Sim. E não é um problema você estabelecer uma estratégia diferente do seu amigo. Sim, sim. Né? O importante é você ter uma. Até porque você vai encontrar os pares. Você vai falar, eu vou fazer igual o Rodrigo. E aí eu me sinto mais seguro pra fazer igual o Rodrigo. Ou eu vou fazer igual o João e aí eu me sinto mais seguro pra fazer igual o João. Um ponto de legal que o João falou é essa questão da vulnerabilidade, né, João? Que você tem momentos ao longo do terceiro ano que você fica, meu Deus, não vou passar em nada. Ou então, Sim. o que você dá de dica pras pessoas, assim? Que você passou por isso, né? Momentos de que, acho que não vai dar certo, vai dar Uma questão certo. mais saúde mental, assim, né? Como que você conseguiu lidar com tudo isso, assim? A primeira coisa que eu posso falar é que é natural isso aí, né? E tá tudo bem. Vai acontecer isso aí, né? Aquele clichê, assim, é normal não Se é estar normal, bem é até assim. mais fácil de lidar, né?
Então. acontecer. Não acontece comigo também. Você começa, né? E aí, assim, eu acho que uma coisa que é primordial ali, você manter uma rotina de lazer, assim. Você ter seu momento de lazer. Um exercício físico Exercício físico ajuda. A gente já tem o top 10 de dicas do Joey, né? É verdade. E aí, Joey? Muito válido. O exercício físico, ele é bom até porque ele assim, ele é produtivo até, porque eu acho que já tem alguma Sim, coisa que sim. quando você libera serotonina ali Você no... fazia futsal. Eu fazia basquete. Basquete, é verdade. Ah, é basquete. Mas- Franca, cara. Por isso que ele queria ir pra Franca. Pois é. Eu já tentei Mas com a camisa jogar do lá. Corinthians. Mas com a camisa do Corinthians, jogando. Pois é. Mas eu tava... Ano passado eu tava fazendo academia. Ano retrasado, né? Aham. Ano retrasado eu tava fazendo academia depois das aulas. E assim, é uma horinha ali que você tá fazendo, você já tá... Tem até uma questão, eu acho que neural, que quando você faz Sim, exercício sim. físico, você te ajuda a fixar melhor. Eu penso assim que também é um momento que você desliga um pouquinho, porque é um passo pra trás para dar dois pra frente. No Sim, sentido de você sim. para o seu e funciona, Uhum. né? Para muita gente isso E até o funciona. sono, Na hora né? que você volta, se você vai, vamos supor, você vai pra academia no fim do dia. Esteve na escola de manhã, à tarde você fez a sua, sei lá quantas horas de estudo, e aí você vai pra academia no fim do dia. A hora que você volta, se você quiser dar mais uma retomadinha de meia hora, uma hora, você volta muito mais focado, porque Sim. você deu uma parada. Sim. Fora o sono, né, André? Nossa, Você dorme muito melhor. Isso foi uma coisa que eu prezei muito. Que assim, eu não perdia noite de sono. Mais uma não dica perdi- aí, pessoal. Durmam. Qual que era a sua rotina? É de importante. sono, João? Eu dormia todo dia, eu dormia no mínimo 8 horas de sono. 8 horas de sono, viu, gente? Porque Essa rotina massacrante que a gente vive hoje, né? É, Ela não é bonita. E Não aí- a gente não tem que ficar Sim, romantizando a até correria, né? porque- Sim, e aí até você aproveita mais na sala de aula, né? sim. Se você dorme às 8 horas, você está disposto às 7 da manhã para Eu ia falar exatamente isso. João, você era uma referência de presença dentro de sala de aula, porque chega muita gente sonolenta, aí beleza, né? A gente sabe que não entra num ciclo e tudo. Né? Isso, são muitas questões de deixar a pessoa ali às vezes sonolenta. Mas você era um exemplo de pessoa acordada, presente dentro da sala de Os aula. pais que estão assistindo aí, por favor, vamos Eu começar a passar por desligar o pai. Wi-Fi, vamos deixar essa galera dormir cedo para focar de manhã, que aí a gente vai, né, Vai ter colher frutos. colher frutos, né? Mas Eu acho que é importante. Isso, eu até tenho que passar por um processo assim, tipo, desconstruir essa ideia de que a gente fica muito ansioso pra, não sei, às vezes estudar um conteúdo que vai cair numa prova amanhã. E assim, apesar de o terceiro ano ter suas provas e tal ainda, a gente tá pra um processo maior, Você tá né? pensando lá na frente, né? Pensando na frente. Então assim, uma nota... O que é melhor? Você tirar uma nota ruim hoje e ir bem no vestibular por Sim. tá indo manter uma rotina saudável, ou você ir bem numa prova agora que você vai esquecer o conteúdo 2 dias depois, porque você passou uma noite em claro estudando. Que é o que a gente sempre prezou, né? A gente sempre fala disso. Lá em sala de aula, lá na escola, a gente falou no podcast que é o lance da organização. Sim. Se você se organiza, se você entra num ciclo de organização, você não vai estudar na véspera. Você já vai estar preparado. E entra. E aí passa boi, passa boiada. O negócio começa a engrenar e começa a dar certo em todos os aspectos. Não só, né, pra sua vida mesmo, né? No sentido de que quando a gente tem uma organização pra vida, o negócio anda. Sim. Não que eu seja referência pra organização. Você é referência, eu tô falando isso Obrigado. enquanto na faculdade Incrível isso. tô tendo que acumular Só um conteúdo confetinho. também ali. Mas eu acho que é muito importante isso aí na questão, quando você vai fazer um vestibular, você tá seguro do que você tá fazendo ali. Você Sim. tá... Mas é isso mesmo. tranquilo. Libera a insegurança, né? Passa da insegurança. Por isso o preparo, por isso a organização. Eu acho que é isso que é o lance. Como é que a gente tá de tempo? A gente já tá terminando mesmo. Eu acho que assim, o João, eu quero te agradecer, João, pela disponibilidade, por você ter vindo aqui, né? Eu que agradeço o muito convite. válido. Aí, suas férias de lado. Muito válido o bate-papo, hein, pessoal? Assim, eu sei que esse podcast vai ser de muito valor para os nossos alunos, sabe? Eles vão se inspirar em você, porque você é um exemplo de dedicação, um exemplo de rotina, um exemplo, né, de tudo, né? E agradecer também, né, João, a disponibilidade, a presença, porque a gente também, isso traz enquanto professor,
as suas dicas servem pra gente replicar pra eles. Uhum. Né? Ó, tem usar como exemplo mesmo, você se torna uma referência, né? Às vezes muitos alunos passam nos vestibulares, né? Não dividem com a gente. E o João, a gente sempre continua conversando. Keep in touch. E que, assim, é muito, muito gratificante para nós, como professores, né? Termos aí um aluno que tá se dando tão bem. E é assim, acredito que daqui para frente é só colher os frutos aí da sua dedicação. Só decolar. Do seu trabalho. Já ele tá no STF. Muito obrigado. E se você quiser deixar suas considerações finais. Eu que agradeço aí pelo convite, por terem me chamado. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, com a equipe docente, sempre mantendo esse contato saudável, bacana. É basicamente isso. E apareça, João. Apareça sempre, a casa tá aberta. E aí pode deixar. Daqui um tempo nós vamos estar entrevistando vocês aí, tá? Exatamente, Então, mal vejo a hora. E desejar também um bom ano pros alunos agora que estão no terceiro ano, que assim, passa rápido, mas dá tempo. Acredita que dá. Quem acredita sempre Acredita. quem acredita sempre alcança. Famigerado. Que dá. Valeu, João. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal, olha, de novo, dá o joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas. Vamos... Dá um ibope mostrar pra gente aí, né, cara? É. Ajuda a gente aí, porque dá um arroba, porque a gente tá pensando em vocês. Isso aqui é pra vocês muito mesmo, bem, né? André. No sentido de tranquilizar, no sentido de confortar, no sentido de acolher e ver experiências que são semelhantes às de vocês. A gente tá aqui com o objetivo de tentar tornar esse caminho mais fácil. Notrecast, só o Notre Dame tem. Eu grande amo, abraço. eu amo. Valeu. Valeu, Tchau, pessoal, obrigado. Valeu, João. Valeu.